Olá a todos, venho aqui por meio deste vídeo que dessa vez é com um recurso diferente, tecnológico. No caso a câmera muda um pouco, até para dar um pouco mais de qualidade. O tema sobre liberdade, na verdade não exatamente, eu não vou explicar exatamente sobre o termo liberdade, mas é mais para falar de uma coisa que eu gosto, além da liberdade, que é sobre Ubuntu. Muito bem, vou falar sobre liberdade. Significa que você está livre de fazer algo, né? Você pode trilhar o seu caminho, o caminho correto e o caminho não correto a trilhar. Mas eu não vou falar exatamente do termo liberdade. Vamos falar mais sobre Ubuntu. Ubuntu é um sistema operacional livre. O mais legal que qualquer um pode baixar. Desde o início de sua criação, a proposta dele ser livre. Isso é algo bem forte no sistema. O que muda de ser livre, primeiro que você pode modificar ali por completo. Vamos fazer uma pequena comparação com o Windows. Você pode modificar o Windows? Sim. Visualmente, você pode modificá-lo. Existem outras modificações, mas boa parte delas pode eventualmente não ser possível. De repente você fala assim, ao invés de eu ter o botãozinho lá do Windows, eu quero ter um botão com a minha foto. Isso não é possível fazer. No Linux, isso é possível fazer. Eu não sei dizer como, mas é possível, porque eu já vi pessoal mudando o botão principal do Linux, tanto faz a distribuição, por um botão que nem do Mac, por exemplo, ou do Windows. Isso eu já vi também, o que seria o botão de iniciar. Ubuntu, mais específico, sempre com a proposta de ter os recursos atuais e se adaptar a qualquer hardware. Isso que hardware que eu digo seria todo o computador físico, toda a parte física, todas as peças, né? Mouse, teclado, webcam, monitor, as partes internas do computador, que nem processador, HD, placa de vídeo, tudo isso daí foi sempre feito, ele foi sempre trabalhado para ter tudo funcionando. Não digo que o Windows não seja, não funcione muito bem. Claro que ele funciona bem. Quando não tem falhas, ele funciona bem. E o Ubuntu pode ter falhas, sim. Inclusive já tive falhas de ter travamentos idênticos ao que seria no Windows. Atualmente, a tecnologia que ele chegou, o nível que ele chegou, que ele consegue sair desse modo de travamento. Às vezes ele mesmo tenta resolver o problema para você, ou deixa de fazer funcionar alguma coisa, aí ele tenta trazê-la de volta, mesmo quando ela falha. Ele te dá essa opção, ele traz uma caixa de diálogo que tenta fazer isso para você. Ótimo para um usuário final. Compatibilidade, isso daí é uma grande riqueza do Ubuntu, comparado aí com o Windows. Às vezes você tem uma impressora, que nem eu tenho em casa, uma impressora bastante velha. Eu digo velha, mais de 10 anos. Você pega o Windows 8, e comparar com o Ubuntu atual, que é o 15.04, essa mesma impressora no Windows 8 funciona, só que tá com algum problema que você não consegue mexer nas configurações dela. O programinha para você configurar trava, e aí você não consegue fazer uns ajustes. Eu quero pôr um modo econômico de impressão, por exemplo, ou diminuir o tamanho da folha. Isso daí não é possível fazer no Windows 8. Já no Linux, o Linux tem uma vasta coleção de bibliotecas compatíveis com as impressoras, então funciona, dá pra você, já era funcional e você pode mexer em todos os recursos antes de imprimir. Isso que é o positivo do Linux com hardwares antigos. É um computador da minha namorada, que tem já mais de 9 anos, e o novo Ubuntu funcionou muito bem com esse computador antigo. É claro, você tem umas limitações, mas ele funciona muito bem para um sistema atual. Se eu for tentar rodar o Windows 8, eu consiga talvez instalar, mas não tenho certeza se vai ficar tão bom quanto o Linux. Inclusive está rodando bem estável, está dando para trabalhar, está dando para jogar, está dando para fazer tudo nesse computador de 9 anos atrás. Já nas minhas máquinas, que são máquinas mais recentes,
2 anos, as duas máquinas têm quase a mesma idade, uma tem 1 ano e outra tem 2 anos. Elas estão funcionando muito bem, tudo foi reconhecido tranquilamente, só que eu sempre faço algumas modificações. Por exemplo, o driver de vídeo, que é o que proporciona a imagem que você vê na sua tela, por padrão, ele é bom, só que para você tirar melhor proveito do que você tem que instalar o proprietário. No caso, eu pego do site proprietário e instalo, mas funciona normalmente também, sem você fazer todo esse processo. Eu tive problemas, na verdade, no começo, porque estava justamente com um hardware que não era o do proprietário, e por não ser tão otimizado, algumas coisinhas lá que eu fiz exigiu muito e acabou travando a interface. Eu pude sair porque deu para fechar o programa, mas mesmo assim eu fiquei meio assim triste, né? Eu falei, nossa, acabei de instalar um negócio, já tá dando problema assim, né? Isso depende também um pouco do programa que tiver instalado. São raros os casos, a maioria das pessoas fala muito bem. Talvez a adaptação seja mais difícil. Tem gente que não se adapta, mas eu tenho bons exemplos. A minha namorada se adaptou muito bem. Isso eu fiquei bastante contente, que ela se adaptou bem, usa diariamente e ela larga ligado dias, assim, eu digo dias, às vezes fica 2, 3 semanas e olha, não cai o sistema. Se você fizer a mesma coisa com o sistema Windows, com certeza ele não vai aguentar. Pô, você está falando de liberdade, a liberdade deles é justamente do exemplo que eu citei de driver proprietário que vem da fabricante, da peça que está dentro do meu computador. Eles tentam fazer um open source, que é a mesma coisa que código aberto. E o código aberto você consegue, sim, fazer as modificações, se precisar. Existem, sim, projetos paralelos, mas o principal usado no Ubuntu é o melhor. O bom é que ele é compatível, inclusive, com justamente os hardwares antigos. A empresa responsável por essa peça não dá mais suporte, eles continuam dando suporte. Mesmo sendo antigo, eles dão suporte. Isso que é o bacana. A dificuldade, talvez, que eu não consiga instalar num computador que tenha mais de 15 anos, por exemplo. Isso eu acho que já é impossível conseguir instalar o Ubuntu novo. Podem haver exceções. Nada impede de, se de repente eu pego um hardware antigo e conseguir instalar. Isso daí não é impossível. Ainda mais que eles têm tantas opções. Além do Ubuntu, ele tem umas versões mais leves, que nem o Lubuntu ou o Xubuntu. São levinhas. Tem o Kubuntu, que seria equivalente ao Ubuntu, só que com outro visual gráfico. Todos têm um visual gráfico diferente. Existem variações na base do Ubuntu também, de outras empresas, outras comunidades que modificam. Essa que é a liberdade de se ter um sistema operacional aberto. É que você mesmo pode pegar, quem for programador, lógico, não é todo mundo que é programador, nasce programador. Mas pode pegar... Você fala assim, eu quero tirar tudo que vem com o Ubuntu, só quero deixar a interface, mais nada. Pronto, você já fez uma distribuição nova. Isso daí já é possível fazer. Você pode fazer a modificação que você quiser. É uma grande liberdade que você tem com um sistema operacional aberto. Que é bem legal. Esse mundo que eu já mexi bastante, eu acho fascinante cada coisa que vai lançando. Nessa área de open source é muito incrível. E às vezes tem muitas soluções excelentes até para empresas, que empresas também adotam, tá? Existem grandes empresas que dão um patrocínio até para os sistemas operacionais abertos, o que também é bem legal. Bom, esse é o assunto que eu queria tratar. Ao longo do vídeo aí vocês devem ter visto algumas imagens, muita coisa divertida. Telespectadores, até o próximo vídeo. Eu pretendo trazer em breve o vídeo que mostra como instalar o Ubuntu no seu computador. Claro que eu vou pôr umas observações no vídeo também, mas para as pessoas tomarem cuidado. Dá para ter a liberdade de ter os dois ao mesmo tempo, o Windows e o Ubuntu ao mesmo tempo, dá para ter. Beleza, é isso e até o próximo vídeo.